A paz do Senhor Jesus, Eduardo Araújo, aqui com você no seu canal, o Evangelho em Gotas, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra que vai nos ajudar a caminhar em tempos de desafio. E aqui nós estamos hoje com um desafio muito grande, uma palavra que vem todos os dias sendo falada e tem feito muitas vítimas nesses tempos difíceis. Vamos falar hoje sobre o medo. O medo tem feito muitas vítimas. Mas antes de começarmos, eu queria te convidar a deixar aqui o teu tá legal, como diz a minha esposa Jaciara, o teu like. Faz aqui o teu like para que essa palavra possa chegar a muitas vidas e nós possamos ajudar as pessoas a sair do medo. Amém? Faz a tua inscrição aqui no nosso canal também, o teu sininho, toca no sino aí e faz a tua inscrição para que nós possamos estar recebendo juntos uma palavra toda semana, uma palavra devocional, uma palavra de vida. Amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7. A palavra diz assim: a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Paulo aqui estava em seu segundo cárcere, a segunda vez que ele tinha sido aprisionado, e isso foi escrito em meados dos anos 64, 65 depois de Cristo, onde Paulo aqui, preocupado com o ministério de Timóteo, enviou uma carta, onde ali naquela carta ele fala de admoestação, ele fala de uma palavra de coragem a Timóteo, encorajando Timóteo em meio à dificuldade, em meio ao medo, encorajando Timóteo a enfrentar. Então Paulo escreve a carta a Timóteo, trazendo a ele esperança, falando a ele que ele estava longe, mas estava ali sim intercedendo pela vida de Timóteo. Paulo temia sobre o ministério de Timóteo. Ele sabia o que ele tinha passado em toda a sua vida. E aí ele ali estava diante de Timóteo, levando uma palavra de vida, encorajando. Precisamos de palavras de encorajamento em tempos difíceis, querido. Precisamos de cobertura em tempos difíceis. Paulo fala ali da imposição das suas mãos sobre Timóteo, do dom de Deus que estava sobre Timóteo e sobre a imposição das mãos de Paulo, a cobertura de Paulo sobre a vida de Timóteo. Queridos, como é importante nós termos uma cobertura nas nossas vidas, uma cobertura espiritual. Na minha igreja, na tua igreja, nós temos grandes homens de Deus, temos os nossos pastores, temos ali os homens e mulheres de oração, ali do círculo de oração, e pessoas que estão sempre, constantemente em oração. Precisamos ter a cobertura nas nossas vidas. Em momentos difíceis, momentos de medo, precisamos estar sempre em cobertura espiritual. E Paulo ali estava dando a cobertura a Timóteo. E ele havia uma preocupação muito grande nele sobre o seu testemunho. O nosso testemunho fala tudo sobre as nossas vidas, querido. O nosso testemunho mostra quem somos. Jesus, no seu caminhar, mostrava o seu testemunho, o que fazia e o que vivia. Ali também naquela época existiam os fariseus que falavam uma coisa e o seu testemunho era outra. Então o nosso testemunho fala por nós. Precisamos estar de olhos abertos, vigilantes, segundo o nosso testemunho. E era essa a preocupação de Paulo, segundo Timóteo, na frente ali daquele sacerdócio. Então o medo, ele vem a todo momento. O medo vem para mim e vem para você. É natural, quando nós nos deparamos com uma situação adversa, uma situação que não faz parte do nosso dia a dia, ficarmos com medo, porque é algo diferente. Mas a nossa atitude é que vai determinar o fim de todas as coisas. Você tem duas escolhas.
paralisar diante do medo ou entregar o medo diante do Senhor e descansar? Quando Saul estava diante do gigante, estava paralisado diante do medo. A palavra de Deus fala que os joelhos de todos que ali estavam tremiam de tanto medo diante daquele gigante. E muitas vezes, quando nos deparamos com situações que parecem gigantes na nossa frente, nós temos essa atitude. Davi teve medo também. Davi não só enfrentou o gigante, mas enfrentou muitas guerras. Eu e você temos enfrentado muitas guerras. Temos tido medo. É normal que aconteça. Mas Davi, no Salmo 34:4, traz a chave para vencermos esse medo. E quando você se depara com o medo e você se entrega a ele, você é paralisado. O medo tira tuas forças. Temos medo quando nos deparamos diante do Enem para fazer. Será que eu vou passar diante do vestibular no fim do ano, do terceiro ano? Será que eu vou conseguir vencer? Temos medo quando estamos num momento difícil na economia. Medo de perder o emprego. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de guerras que acontecem todos os dias. Guerra na família, guerra no trabalho. Guerra por onde nós passamos, nós enfrentamos. Davi assim também enfrentava muitas guerras. Mas o Senhor era o general de todas as guerras de Davi. Hoje o Senhor é o teu general nessa guerra que você está passando. E qual foi a chave que Davi usou? No Salmo 34:4, Davi fala: busquei ao Senhor e Ele me ouviu e retirou de mim todos os meus temores. Essa é a chave para mim e para você quando nós nos depararmos com uma situação de medo. Essa é a chave para que não possamos fazer com que o medo nos domine. O medo não nos deixe no fundo de uma rede, não nos leve à depressão. Ei, enfrenta o medo, porque o Senhor é que está na tua frente. Ele é que te guia, Ele é que te movimenta. Então, em momentos difíceis como o que nós estamos passando, temos medo da pandemia, temos medo do que estamos vivendo, mas precisamos passar do medo para os cuidados. Precisamos viver. O Senhor nos deixou aqui com uma missão. Se o Senhor nos deixou aqui, foi para que possamos levar uma palavra de vida para aquele que está precisando. Precisamos enfrentar no Senhor todas essas situações. A segunda opção é descansar. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho, o teu medo a Ele. Faz como Davi fez. Senhor, eu clamo a Ti nesta hora, entrego este medo desta situação, desta guerra, desta briga, desta confusão. Entrego este medo nas Tuas mãos e o Senhor vai te trazer o refrigério. Ele vai tirar da tua vida todos os teus temores, assim como Ele fez com Davi. Então a chave para que você vença o medo: descansa no Senhor. Entrega a situação a Ele e descansa. Ora e descansa. Ele vai tirar de você todos os teus medos. Amém? Nós ficamos por aqui e nos encontramos no nosso próximo vídeo aqui no canal, o Evangelho em Gotas.